emanações, sofreu um rompimento abrupto. Também ocorre que, durante esse tipo de transe, o duplo se afasta da linha de equilíbrio que demarca os limites de sua atuação junto ao corpo físico, afastamento que acontece mais por impositivo de uma ação antinatural e forçada por parte da entidade, que deseja fazer uso dos fluidos do médium. Seja como for, em qualquer situação, mesmo disfarçada com máscara de bondade ou de realização da caridade, o médium sofrerá as consequências desse tipo de intercâmbio, que, em tudo, é extremamente perigoso, maltratando, inclusive, a delicada estrutura da tela etérica, que, de acordo com a persistência do hábito, poderá se danificar de forma definitiva. Ocorrendo o rompimento da tela etérea devido ao uso de substâncias tóxicas que a violentam, dificilmente se poderá reconstituí-la na mesma encarnação. 47. Na prática do bem, irmãos superiores poderiam resguardar o médium, anulando o efeito tóxico dessas substâncias, a fim de colaborar no auxílio daqueles que o procuram. Em caso afirmativo, como entender tal procedimento, que proporciona a manutenção do espírito comunicante no devastador estado de dependência psíquica e depauperação do corpo astral? Seria lícito perpetuar-se esse estado de ignorância para que pessoas recebam assistência? Nenhum espírito esclarecido e minimamente comprometido com a ética do Evangelho ou que conheça um pouco das leis que regulam o universo, no que tange à seriedade das comunicações mediúnicas, ousará se comprometer com práticas tão devastadoras para a organização mediúnica, não importa se maquiadas ou não de trabalho no bem e serviço ao próximo. Toda caridade que se transforma em prejuízo para quem a realiza não é caridade. Na hipótese levantada, o ser encarnado e o espírito estariam sendo coniventes com práticas desnecessárias, destrutivas e antinaturais, que acarretam consequências por demais sérias. Portanto, com absoluta certeza, nesses casos não há colaboração de entidades iluminadas, mesmo que assim procurem se disfarçar os espíritos vampirizadores dos médiuns que se submetem a tão prejudicial exercício. 48. Não se poderia considerar que o espírito comunicante estaria imunizado contra os efeitos tóxicos da absorção da contraparte etérica das emanações etílicas. Nesse caso, porque o espírito comunicante se apresentaria estimulado a sorvê-las, já que não lhes usufruiria os efeitos. Os espíritos ignorantes que ainda sentem necessidade se comprazem em utilizar bebidas alcoólicas, disfarçando-as de instrumento de trabalho e, com sua ação, comprometendo a organização mediúnica, também sofrem os efeitos daninhos dos vícios que compartilham com seus médiuns. Podemos citar, como consequência mais grave, a perda da forma perispiritual ou degeneração perispiritual progressiva, embora lenta, que atinge tais entidades. Em geral, quando o fenômeno do vampirismo se apresenta com tais proporções, é que há por trás dessa face visível do processo obsessivo, em tudo considerado complexo e grave, a ação de outras entidades perversas, que intentam enganar os médiuns que se lhes submetem. Podemos afirmar que toda ação que se classifica como vampirismo, em seus mais variados aspectos, é extremamente nefasta, pois se caracteriza pela crueldade com que o vampiro espiritual ataca sua vítima. Espíritos dessa classe conhecem técnicas tão elaboradas que são tidos muitas vezes como benfeitores, por sua habilidade em esconder seus propósitos. Porém, são incapazes de mascarar seus métodos, que, no caso comentado, consiste em usar suas vítimas médiuns como copos vivos, através dos quais se abastecem e locupletam-se para atingir suas intenções. Os vampiros sabem muito bem como agir no sistema nervoso das pessoas e, geralmente, trabalham em parceria com inteligências especializadas na goécia ou magia negra. 49. Há sentido em se considerar que as bebidas alcoólicas ou suas emanações, que se nos apresentam nefastas, possam ser utilizadas de alguma forma útil,
como na limpeza astral de ambientes, por exemplo, e muito comum, principalmente em alguns centros ou terreiros de prática afro-brasileira, utilizar-se de elementais, ou mesmo dos elementos em si, como fogo, água e ar, para promover as chamadas limpezas energéticas de ambiente. Mas isso é completamente diferente de empregar a bebida alcoólica e suas emanações fluídicas para anestesiar os sentidos físicos e extrafísicos dos médiums ou vítimas. Não há como limpar um ambiente se o instrumento de limpeza está consideravelmente poluído no contato com entidades inferiores. Embora alguns irmãos defendam essa ideia, não há como mascarar as intenções de entidades descompromissadas e ignóbeis, que perpetuam seu domínio mental sobre médiuns e assistentes. No astral superior, existem diversas outras maneiras de se promover a limpeza de ambientes físicos e extrafísicos sem comprometer a organização psicofísica dos médiuns e sem, a pretexto de caridade, compactuar com objetivos escusos e, sem sombra de dúvida, nefastos. 50. Esse tipo de atividade não conta com auxílio de irmãos maiores, correto? Sendo assim, se realmente houver um mecanismo de eliminação de efeitos tóxicos, espíritos inferiores a que seriam detentores de tal conhecimento. Ou seja, poderiam auxiliar para que médium e espírito não sofressem devastação física astral? Ou apenas o médium é resguardado e o espírito comunicante poderia dar vazão à sua condição de dependência psíquica, aspirando às emanações dessas substâncias deletérias? E, no caso da prática do mal, tais emanações são aproveitadas em algum trabalho maléfico? Com certeza, como dissemos antes, os espíritos comprometidos com o eterno bem e com as responsabilidades outorgadas por nosso Mestre jamais compactuam com tais práticas, como o uso de substâncias tóxicas, uma vez que a ciência espiritual está muitíssimo evoluída, dispensando esse tipo de expediente. Convém observar que os espíritos voltados temporariamente para o mal também detêm recursos, conhecimentos e ciência capazes de anular, durante um intervalo de tempo mais ou menos longo, os efeitos daninhos de muitos elementos tóxicos, enquanto seus médiuns sejam considerados úteis às que suas atividades, terminado esse período, removem os campos energéticos que suspendiam os malefícios. Também pode acontecer que tais médiuns, ao aportarem no invisível, após a morte do corpo, tenham suas energias sugadas e tornem-se prisioneiros das maltas de obsessores que os usaram em suas experiências. Em sua maioria, apresentam-se esqueléticos e desvitalizados, ou transformam-se também em novos vampiros, buscando desesperadamente pessoas que lhes sirvam de elemento de ligação entre o vício, a necessidade adquirida, e a substância da qual se tornaram dependentes. De qualquer modo, sofrem sempre o cheque da lei de ação e reação ou da chamada lei de retorno, inexorável em sua ação. 51. A suposta anulação dos efeitos tóxicos nesses trabalhos, no médium tanto quanto no próprio espírito, podem determinar que, futuramente, por imposição da lei de causa e efeito, manifestem algum tipo de doença no equipamento físico, ou mesmo a degradação do corpo perispiritual, já que tais consequências foram sustadas de modo temporário e legal? Já respondemos a essa pergunta anteriormente. Mas podemos afiançar, com absoluta convicção, que tais irmãos imprevidentes enfrentarão a resultante de seu conluio espiritual doente em processos lamentáveis, dos quais poderão se ver livres somente no decorrer dos séculos, enfrentando a dor e fortalecendo o desejo de reabilitação. Comprometeram intensamente o repositório de energias vitais, o duplo etérico, e a delicada matriz do perispírito com atitudes, costumes e ações que, em tudo, são considerados prejudiciais. E, para a divina lei, não adianta conferir a tais posturas e a certas práticas mediúnicas o ar de caridade, pois a verdadeira caridade jamais debilita quem a faz.
Caridade que provoca sofrimento e prejuízo a quem se dedica e promove-la não é caridade, é desrespeito à vida, sobretudo à vida de quem julga praticá-la. Obsessões complexas. 52. Como enfrentar as obsessões complexas? Como podem ser caracterizadas as referidas obsessões? Na classificação habitual do processo obsessivo, encontramos uma abordagem estritamente doutrinária ou didática, quando se consultam os escritos do nosso irmão Allan Kardec. Sob essa ótica, verificamos a procedência do método utilizado pelo codificador ao denominar as diversas fases da obsessão como obsessão simples, fascinação e subjugação, reconhecendo, dadas novas evidências, a existência da possessão. Quando nos referimos às chamadas obsessões complexas, acreditamos que tais ocorrências estejam mais afins com aquilo que se denominou possessão, não na definição usual do termo, em que se tem a posse intensiva do corpo, mas na complexidade do fenômeno observado. Considerando uma abordagem técnica e terapêutica, do ponto de vista da ciência espiritual, as obsessões complexas são aquelas que fogem aos padrões da classificação puramente doutrinária, porque a adição do termo complexo refere-se não a estágios da patologia, mas à metodologia empregada para provocá-la. As obsessões complexas consideram uma gama mais ampla de fenômenos, entre os quais aqueles em que se detecta a presença de artefatos e instrumentos da tecnologia astral, como implantes de aparelhos, larvas e outras criações do pensamento desorganizado. Também agrupamos sob essa nomenclatura as chamadas arquepadias, as síndromes espirituais de uso de duplicatas ou clones de corpos astrais dos meus irmãos, com as graduações naturais de cada um desses processos. Na abordagem dos fenômenos obsessivos de alta complexidade, não se deve esquecer de que meus irmãos estarão lidando com seres extrafísicos possuidores de uma estrutura técnica e de bagagem científica, além daqueles que, desde uma época remota, lidam com forças ocultas da natureza, nos chamados procedimentos da magia negra ou goécia. Entre os quadros mais comuns às obsessões complexas, podemos citar aqueles em que há implantes de aparelhos parasitas. Nesses casos, procede-se à separação do parasita do corpo espiritual ou etérico do hospedeiro, a chamada vítima-traço, cuidando-se do espírito que se apresenta como autor ou executor do fenômeno. Nessa linha de ação, convém observar a necessidade de o operador, o terapeuta do espírito ou chamado doutrinador ter conhecimento ao menos relativo de procedimentos terapêuticos mais atuais, como técnicas de programação neurolinguística, reprogramação mental e emocional, magnetismo, hipnose etc. Além disso, obviamente, que ele seja um estudioso constante tanto dos sistemas quanto dos conteúdos doutrinários da codificação espírita. Somente assim, diante de elementos valiosos que por certo emergirão dos registros psíquicos de espíritos em abordagem terapêutica, o operador ou terapeuta do espírito se sentirá mais seguro e capaz. Salientamos que não se trata de obsessores vulgares, mas de especialistas, cuja capacidade técnica e conhecimento do assunto desafia muitos dos grupos mediúnicos que se arvoram intrometer-se em seus domínios. Para uma intervenção segura e proveitosa, é preciso contar com um equipamento mediúnico maleável, além de uma equipe familiarizada com o estudo desses fenômenos complexos, que exigem, em seu enfrentamento, um mínimo de conhecimento e dedicação. 53. Após a abordagem do caso de obsessão complexa através do atendimento mediúnico, é adequado considerar que está finalizado o atendimento e resolvido o assunto. Essa postura é antiquada e passível de revisão urgente por parte de meus irmãos. É muito frequente que os agrupamentos mediúnicos tentem tratar a pessoa apenas com alguns atendimentos espirituais. No entanto, ao abordarmos as obsessões complexas, convém observar que a suposta vítima pode ter sido sugada, encontrando-se numa condição de subnutrição energética.
livrar o indivíduo de laços com os espíritos sombrios, ainda que promovendo a limpeza energética de sua aura, por vezes não é suficiente. Nas camadas mais profundas do organismo psicossomático e do duplo etérico, frequentemente há contaminações fluídicas e resíduos tóxicos que afetam inclusive o sistema de abastecimento energético das linhas de força, especialmente se o conluio tiver sido de longa duração. Tendo isso em vista, todas as pessoas que foram visadas por processos obsessivos complexos devem ser submetidas a tratamento magnético regular, a fim de recuperar o tônus vital. Além da assistência magnética, um atendimento especializado deverá ocorrer, através de um bom terapeuta com orientação transpessoal, a fim de promover a reeducação das emoções, que podem ter sido profundamente abaladas durante o processo, quando não as próprias matrizes do pensamento. Que meus irmãos se conscientizem de que o tratamento desobsessivo, seja ele convencional ou com técnicas da apometria, é apenas o primeiro passo, e não o fim do processo em questão. Afinal, como pregoar uma postura ativa no trato com o mundo extrafísico se outorgamos ao consulente a postura passiva, de mero receptor ou beneficiário de um tratamento que não contou com sua participação efetiva? Nunca é demais lembrar que a transformação interior é o objetivo para o qual concorrem todos os esforços espirituais, único método que consolida o restabelecimento da saúde integral. Para se obter um resultado seguro e garantido, é imprescindível que haja acompanhamento para o reequilíbrio da pessoa. Muitos procedimentos obsessivos complexos se arrastam durante anos ou começam ainda no período entre vidas, no invisível, quando não em encarnações anteriores. E não é apenas em uma reunião mediúnica que será solucionado o caso. Em grande número de situações, as supostas vítimas da obsessão com tais características permanecem com as matrizes do corpo mental ou perispiritual marcadas pela ocorrência infeliz, fato que exige tempo e dedicação, através de um acompanhamento às vezes demorado, para que os efeitos sejam desconfigurados das matrizes energéticas abaladas pelo impacto vibratório e o aparato técnico das obsessões complexas. Diante de tal gravidade, não se pode descuidar nem dispensar o auxílio médico, terapêutico e profissional, a fim de somar esforços que façam frente às profundas marcas deixadas pelo antigo verdugo. 54. Podemos obter alguma informação ou esclarecimento a respeito de um fator bastante presente em casos de obsessão complexa, a chamada arquepadia, definida como magia do passado remoto com repercussão na atualidade. Entendemos que as chamadas arquepadias devam ser classificadas no rol das manifestações complexas da obsessão por se constituírem em síndromes psicopatológicas originadas no passado remoto das vítimas, através do uso da magia negra ou goécia, com repercussão atual, no campo mental e psicológico. A sintomatologia típica dos portadores dessa síndrome é a apresentação de quadros mórbidos subjetivos, sem causa médica conhecida e sem lesão física evidente. São levados na conta de neuróticos ou psicóticos. Queixam-se de cefaleias, angústia, sensação de abafamento ou crises de falta de ar, sem motivação aparente e com diagnósticos médicos vagos. Outras pessoas conservam a nítida impressão de estarem amarradas, pois chegam a sentir as cordas estrangulando-as ou apertando firmemente seus pescoços. Vítimas de arquepadia sofrem no corpo astral situações desencadeadas em encarnações anteriores. Em grande parte, foram submetidas a estranhos rituais, com o soerguimento de fortíssimos campos de força, por parte de exímios conhecedores da técnica magnética, nos templos iniciáticos do passado. Outros assumiram compromissos em cultos herméticos e exóticos, vinculando-se a entidades sombrias a representar os deuses de outrora. Selados seus compromissos com sangue e sacrifícios humanos, fortaleceram os laços de imantação, que ainda não foram desfeitos. Há ainda aqueles que,
em encarnações ocorridas nos ambientes onde proliferou a baixa magia ou nas quais vivenciaram processos de mumificação nos templos antigos, conservam ainda em seu corpo astral as faixas que envolveram seus cadáveres e os respectivos amuletos fortemente magnetizados, cujo potencial energético ainda está ligado a seu campo vibratório. Portanto, as chamadas arquipadias, ou síndromes psicopatológicas cuja origem está relacionada ao uso da magia negra, fogem ao processo convencional de tratamento das obsessões, requerendo conhecimento relativo das questões mentais, das forças da natureza e dos elementos desencadeantes do fenômeno. Mas, acima de tudo, é preciso assegurar-se de uma assistência espiritual superior e altamente especializada, sem o qual qualquer método será ineficaz, quando não, perigoso e insensato, na abordagem terapêutica desses fenômenos. 55. Entre os estudiosos da ciência espiritual, especialmente aqueles que se sintonizam com os estudos e as pesquisas da apometria, dizem ser a magia negra a pior forma de obsessão conhecida. Isso é irreal. Por quê? Seja realizada no passado espiritual da pessoa visada ou no período entre vidas, na erraticidade, a magia negra, considerada, por todos os motivos, complexa, é, sem dúvida, o processo que envolve a mais arrojada força representativa dos poderes da escuridão. O fenômeno em si é considerado complexo devido à extrema especialização dos agentes espirituais envolvidos e do conhecimento que possuem, lamentavelmente, em numerosas ocasiões, não levado a sério por parte dos pretensos seguidores da doutrina espírita. Inadvertidamente, como fruto de uma postura anticientífica e em virtude do medo de incorrer numa visão antidoutrinária, meus irmãos ignoram a existência e o poder dos magos negros, entidades temidas, veneradas por seu séquito e condutoras de uma das maiores frentes de poder do submundo astral. Ao deparar com tais casos, de antemão saibam os meus irmãos que será necessário ministrar tratamento criterioso, etapa por etapa, para desarticular o poder dos obsessores envolvidos. Haverá necessidade de desativar os campos magnéticos, que, sem tal providência, ficariam atuando indefinidamente sobre a vítima. Somente então poderão meus irmãos empreender esforços com vistas a induzir os espíritos envolvidos à reorganização e à reeducação mental e emocional, com o estabelecimento de novas metas para sua caminhada evolutiva. Sem visão clara e destituída de religiosismo não será possível o enfrentamento de entidades altamente capacitadas e com formação direcionada em sentido oposto ao dos representantes de nosso Mestre. 56. Nos processos de obsessão complexa, ao se enfrentarem os chamados magos negros, qual deverá ser a conduta do médium ou da equipe mediúnica? Como abordar esse tipo de espírito? A abordagem de tais espíritos varia segundo o método empregado e o rigor com que produzem esse tipo de obsessão. Em linhas gerais, é preciso estar atento à necessidade de estudo constante, de toda a equipe mediúnica, com embasamento doutrinário e conhecimento científico atualizado. Naturalmente, meus irmãos não pretendem tratar a obsessão complexa com o assistencialismo paternalista espiritual, tão difundido na atualidade, fruto de uma postura emocional e de uma visão excessivamente religiosa, que remonta a um passado fértil no emocionalismo religioso, em detrimento da vivência da espiritualidade. O enfrentamento desses casos deve ser coerente com o tipo de sintoma apresentado e o entendimento das causas da ocorrência obsessiva, em medicina, o que se chama, respectivamente, de sintomatologia e etiologia, ou seja, estudo dos sintomas e das origens da doença. Não se resolve nenhuma patologia espiritual dessa monta sem uso da razão, do bom senso, do conhecimento técnico e da assistência superior de qualidade. Uma equipe mediúnica dividida, com pensamentos retrógrados, conservadores, com evidentes disputas e intrigas, disfarçadas de convivência religiosa,
em hipótese alguma deve tentar uma investida contra os especialistas das sombras, pois estará fadada ao fracasso ante o inegável poder mental, o conhecimento das leis do mentalismo e a disciplina adquirida pelos representantes das trevas durante os séculos de lides no campo iniciático. Até que se desenvolva uma postura sadia, qualitativa e com base em conduta ética superior, será preferível a equipe se ocupar dos casos mais simples a se aventurar por caminhos desconhecidos, dos quais ouviram nada mais que leves rumores. Estudem, dediquem-se à obtenção do conhecimento, invistam na qualificação dos médiuns e no amparo oferecido pelo embasamento da doutrina espírita. Aos poucos, os esforços serão recompensados, e a equipe, mais madura, poderá enfrentar quadros mais condizentes com o potencial de seus integrantes. 57. Pode-se obter algum esclarecimento quanto às síndromes de ressonância vibratória com o passado, estudadas no rol das obsessões complexas. A síndrome de ressonância com o passado é caracterizada por lembranças sugestivas de existências transatas, que fluem de um arquivo de memória diferente do que há no cérebro material. Advindas dos registros do corpo mental, tais ocorrências evidenciam a existência de arquivos perenes, situados em campos multidimensionais da consciência humana. São estruturas vinculadas ao psiquismo mais profundo, que tem representação nos campos mentais superiores. A ressonância vibratória com o passado manifesta-se através de sentimentos fugazes, de flashes ideoplásticos de fatos vivenciados em outra equação de tempo e que, em certas circunstâncias, vêm à tona na existência presente do ser. Na oportunidade de rememoração, essas reminiscências com frequência emergem espontaneamente, sob a forma de conflitos psicossociais. O indivíduo passa a manifestar mal-estar generalizado, acompanhado por sensações de angústia, desespero e, algumas vezes, remorso sem motivo aparente, alicerçando um grupo de manifestações neuróticas bem caracterizadas do ponto de vista médico-espírita, que denominamos ressonâncias patológicas. A abordagem desse tipo de pseudo-obsessão, pois não se deve, necessariamente, à influência de desencarnados de natureza complexa, só poderá ser eficaz quando feita por uma equipe consciente e um terapeuta do espírito ou operador estudioso, com embasamento doutrinário e científico, além da natural assistência espiritual de qualidade. Regressão de memória como terapia do espírito. 58. Quando há necessidade de se retornar o espírito ao passado, por meio de comandos magnéticos orientados pela técnica da apometria, como saber se estamos procedendo corretamente ao lançar o espírito ao encontro de si mesmo e seus antecedentes históricos? A regressão da memória do desencarnado somente deverá ser realizada sob supervisão de um espírito de natureza superior e com conhecimento do assunto. Também não devemos esquecer que os médiuns ou os envolvidos no processo deverão ter um mínimo conhecimento a respeito das possibilidades e dos desafios envolvidos no suposto retorno ao passado. Numa reunião mediúnica, quando for absolutamente necessário realizar tal coisa, jamais se deve esquecer a finalidade terapêutica da chamada regressão de memória espiritual, bem como a natural resposta ética da equipe envolvida no atendimento. Nos casos que envolvem ação de magos negros, quando o caso exige um recurso como esse, poderá ser de grande importância psicoterápica a sua aplicação, a fim de detectar no espírito fatos traumáticos e processos de iniciação nos templos da antiguidade, ou mesmo para o enfrentamento, em outra equação de tempo, dos poderes adquiridos ou outorgados ao espírito em seu passado remoto. Tais eventos, em particular ou em conjunto, podem ser fatores desencadeadores, no presente, de transtornos de diferentes modalidades, com enfoque especial para a ocorrência do fenômeno obsessivo de natureza complexa. Podemos dizer que, quando autorizadas pelo alto,
As incursões no passado espiritual da entidade obsessora, que se mostra como especialista das sombras, têm como objetivo principal remover os eventuais sintomas de desequilíbrio psíquico da entidade e de seus perseguidos. Tais sintomas podem se apresentar nos campos mental e perispiritual, com repercussões orgânicas somatoformes, isto é, projetadas de alguma maneira nos corpos de suas vítimas, ligados a complexos afetivos, resultantes da ação perniciosa do verdugo espiritual. 59. Quer dizer que as vivências do espírito em encarnações remotas podem influenciar no processo atual de obsessão complexa que ele promove contra seu perseguido ou sua vítima. Por isso a utilidade da regressão de memória espiritual. Os fatos vividos no pretérito, que têm seus arquivos acessados através dos comandos magnéticos, afloram ao consciente, ao presente do espírito e são trabalhados pelo terapeuta do espírito juntamente com a entidade, através da regressão, numa experiência séria e marcante, na qual os conteúdos traumáticos vêm à tona com intensa carga emocional. Os conteúdos que emergiram do passado do espírito e se tornaram conhecidos são elaborados pelo obsessor com auxílio e influência dos benfeitores através do operador. A terapêutica é objetivo o enfrentamento das causas remotas do processo obsessivo, da magia e da perseguição com uso de recursos técnicos, resultando na remissão dos sintomas observados na vítima e na reeducação das matrizes mentais e emocionais de ambos os envolvidos, com um direcionamento de qualidade. A situação não dá margem à intervenção de natureza doutrinária, mas exige uma abordagem que faça com que o espírito encontre o seu caminho e escolha aquilo que melhor pautará sua caminhada doravante. Jamais poderá ser visto, esse procedimento terapêutico, como doutrinação, nem como aplicação de técnicas moralistas, mas como despertamento da consciência do espírito, abrindo-lhe campo a posterior capacitação para tarefas de qualidade espiritual. 60. Nos casos em que se tornar necessário levar ao passado o espírito em tratamento, através da abordagem da apometria, como o terapeuta do espírito orientador da reunião deverá se portar. O retorno ao passado do espírito em tratamento ou daquele que está sendo atendido deverá ser visto como ação conscientizadora, de consequências decisivas para seu estado atual, portanto, reeducativa. Dessa forma, as vivências traumáticas ou iniciações de qualquer natureza, ocorridas no passado espiritual, serão tomadas como fatores determinantes das disfunções atuais ou dos processos obsessivos de alta complexidade em que o espírito se vê imerso. Nessa etapa, o terapeuta age como elemento catalisador, que visa auxiliar o espírito no processo de consideração e enfrentamento dos conteúdos que afloram das memórias revistas. Através da regressão, deverá-se proceder à conscientização do ser, fazendo-o confrontar ambas as realidades, a remota e a atual. Pode-se entender a regressão do espírito, tanto ao seu passado de iniciação quanto aos eventos traumáticos vividos por ele, como um processo de autoeducação, pelo qual o desencarnado, temporariamente manifestando-se como obsessor, reformula o modo de vida, as posturas e os objetivos atuais através de uma reprogramação comportamental. Elaborando e processando os conteúdos que emergiram a partir da regressão pelo processo de pulsos magnéticos, enfrenta os conflitos que lhe ocasionavam transtornos, desequilíbrios, desajustes e enfermidades do corpo mental. Eis que o terapeuta do espírito orientador da reunião age como facilitador, auxiliando o desencarnado na análise de seu comportamento e de seu sentido ético, conduzindo à elaboração de novo programa de vida. 61. O passado espiritual da entidade comunicante poderá ser penetrado a partir da descrição dos diversos fatos vivenciados. Até que ponto isso é interessante ao processo terapêutico? Quais os métodos de acesso aos registros da memória espiritual do obsessor e como os médiums em transe poderão perceber tais ocorrências do passado do espírito? Diversas são as formas de avaliação das ocorrências do passado remoto,
observadas em uma sessão de tratamento espiritual. Contudo, há que se extrair dos conteúdos trazidos à memória atual o significado das ações vivenciadas no pretérito. Conhecer em detalhes os acontecimentos pode até ser proveitoso para o estudo e o engrandecimento do grupo mediúnico, porém, e sobretudo no entendimento dos fatores morais e éticos que desencadearam tanto os traumas quanto os processos obsessivos realizados pelo espírito comunicante, que haverá maior benefício para todos. Quanto às formas de percepção dessas ocorrências que tiveram efeito no passado do espírito considerado obsessor, isso dependerá da natureza de cada médium ao sintonizar-se com o comunicante durante o transe. Podemos separar as percepções do passado em duas categorias básicas. A. Percepções diretas, operações que desencadeiam a regressão com manifestação imediata das imagens mentais da entidade, produzindo reflexos na mente do médium já nos primeiros instantes após o citado processo. B. Percepções indiretas, abordagens que dão início à regressão após induções, procedimentos e estímulos de diversas modalidades, principalmente as que, além dos comandos sonoros e vocais, empregam o influxo magnético da corrente mediúnica. Assim, toda a equipe concorre para auxiliar o operador ou terapeuta no direcionamento mental do obsessor à coação de tempo desejada. Nesse caso, a capacidade do médium de observar os eventos do passado está subordinada também ao comando espiritual do dirigente desencarnado da reunião, do benfeitor responsável magnetizador que atua em sintonia com o operador encarnado. Em ambas as categorias, o médium é colocado em sintonia com o conteúdo traumático, mas sob cuidado intensivo dos dirigentes espirituais da reunião, pois, nesse momento, o espírito comunicante vivencia, com liberação de grande conteúdo emocional, fatos marcantes de seu passado. O médium estará sob o impacto direto das emoções, porém controlado ou guiado pelo mentor dos trabalhos. Após cada reminiscência que vier à tona, identifica-se no espírito seu momento mais marcante e rico de conteúdos. Após induzi-lo à análise do problema, cabe ao terapeuta auxiliar o comunicando em regressão a estabelecer uma redecisão, ou seja, um novo roteiro de vida. Em seguida a redecisão, quando estabelece as bases para a mudança de comportamento e divisão da vida, ao rever a própria vida o espírito pode ser conduzido pela equipe espiritual, que estará apta a levar a efeito o programa de metas de um novo modelo reeducativo traçado em conjunto com a entidade. A simples vivência regressiva não elimina a necessidade de se fazer uma desprogramação das emoções vinculadas aos experimentos e acontecimentos do passado, naturalmente seguida da programação positiva dos conteúdos do corpo mental, fundamental para auxiliar o espírito em seu processo de amadurecimento psíquico e em sua busca pela felicidade. 62. Considerando-se o ponto de vista dos médiuns encarnados que sintonizam com os magos e cientistas das sombras, num procedimento terapêutico, como a visão dos fatos passados de tais espíritos poderá se manifestar no psiquismo do médium. Como é visualizado o passado do espírito em tratamento, na abordagem terapêutica da apometria. Nos programas de parceria espiritual efetivados em reuniões mediúnicas onde se utilizam técnicas de apometria para o tratamento de traumas dos espíritos comunicantes, podemos observar algumas formas de visualização ou percepção dos médiuns terapeutas, as quais se agrupam nas seguintes modalidades. A. Vivências claras e precisas, em que o médium obtém uma ou mais imagens bem nítidas e claras, através de percepções que podem ocorrer em estado de lucidez. B. Imagens e percepções pictóricas, definem-se como fatos percebidos pelo médium a partir da experiência rememorativa do espírito, desenrolando-se como imagens de um filme que tem o médium como espectador. Sem integrar o elenco, ele apenas observa, podendo narrar com ou sem conteúdo emocional as imagens oriundas da mente do espírito. C.
Percepções sinestésicas são aquelas acompanhadas de manifestações sensoriais, tais como dor, calor, frio, peso, compressão, reações alérgicas, todos os sintomas sensoriais mais externos, além de epileptiformes e outros. Ou, então, que trazem emoções de ódio, vingança, susto, surpresa, medo ou fobia. Nesse caso, o médium adentra o psiquismo do espírito comunicante em processo de rememoração ou regressão, captando-lhe cada sensação vivenciada e sentindo, com as repercussões em seu próprio corpo emocional ou perispírito, as vivências de forte conteúdo emocional da entidade. D. Percepções intuitivas. Nessa espécie, o médium acessa as lembranças que chegam intuitivamente, como imagens fugidias, fugazes, tornando-se paulatinamente mais claras e transparentes. Em geral, nesse caso, os conteúdos emocionais da entidade são identificados pelo médium, porém não plenamente sentidos ou experimentados sensorialmente. Convém observar que, quando o suposto obsessor vivenciou certos incidentes traumáticos em seu passado espiritual, os quais, segundo suas memórias, estão localizados em vidas anteriores. Frequentemente esses traumas passam a ser captados também, em algum grau, por seus alvos ou vítimas. Desse modo, o conhecimento do passado do espírito obsessor será de imensa valia quando da abordagem do perseguido, encarnado ou desencarnado, que lhe sofre as repercussões vibratórias como uma síndrome obsessiva. Vale destacar ainda que, em certas ocasiões, o médium pode atribuir as cenas percebidas à sua fantasia. Entretanto, o que importa no transe mediúnico desse tipo é que ele desempenhe sua tarefa com foco na percepção das emoções e dos sentimentos, muito mais que das imagens que lhes sejam associadas. Concentrar-se nisso é importante para que a meta da terapia espiritual seja alcançada, independentemente de este ou aquele médium, ou mesmo outra pessoa presente à reunião, acreditarem ou não nas percepções e emoções captadas. 63. Quando um espírito altamente inteligente, conhecedor das forças ocultas da natureza, detém-se em situações que remetem a seu passado espiritual, como se pode abordá-lo? O ideal é conduzir o autor da obsessão complexa ao reencontro com o próprio passado, desde que num processo comandado por um orientador seguro. Podemos dizer que, nas abordagens medianímicas em que são utilizados os comandos magnéticos para que o espírito retorne ao seu passado, o que não quer dizer viajar no tempo, como nas obras de ficção científica, mas situar-se numa outra dimensão, num contínuo espaço-tempo diferente. O então obsessor transforma-se automaticamente naquele que está sendo tratado. Nesse estado, e conduzido a enfrentar experiências significativas e marcantes, sejam traumáticas ou não, de sua existência passada, com evidente eclosão de manifestações emocionais intensas. Ao mergulhar no passado, revivendo os conteúdos traumáticos em que, provavelmente, estabeleceu um padrão negativo de comportamento, identifica-se o momento em que a visão da vida foi transtornada e direcionada de maneira diferente daquela originalmente concebida pelo próprio espírito. Eis porque, no tocante ao encadeamento histórico, as decisões localizadas num tempo distante vêm desencadeando seu problema atual, que em suma se resume à fuga dos deveres e da ética cósmica, com a consequente associação ao estado de obsessor ou perseguidor de suas vítimas. No retorno ao passado remoto, também pode ser levado a rememorar vivências altruísticas próprias, valores morais e éticos superiores. Assim, o espírito, antes obsessor e agora indivíduo em tratamento, terá uma percepção do sentimento de elevação, atribuído pela memória registrada em seu corpo mental, influenciado pela visão do médium e pelos recursos oferecidos por seu perispírito. Nesse atendimento terapêutico realizado pela equipe mediúnica bem orientada e com embasamento criterioso,
O espírito identificará as relações de seu comportamento atual com vivências e fatos de existências pretéritas. Entenderá melhor seu mundo emocional, pois estará sujeito às cores e texturas, à visão e interpretação do próprio médium que lhe serve de instrumento temporário. Esse conjunto de fatores induz a realização de uma reciclagem de experiências e a revisão de suas lutas e fracassos, bem como da metodologia levada a efeito no processo obsessivo que empreende. Por fim, terá um vislumbre integrativo, passado e presente traço, que lhe facultará estabelecer novas metas para o seu futuro. Sob o ponto de vista da terapia espiritual, esse retorno do antigo obsessor às suas experiências pretéritas é visto não somente como vivências com catarse e abreação, mas, acima de tudo, como oportunidade abençoada para a reelaboração, compreensão e análise criteriosa dos fatos que marcaram sua trajetória, tanto em outras existências quanto no período entre vidas, no invisível. A homogeneidade do pensamento e os campos de força. 64. Ao mencionar o termo vibração, no contexto de um tema como a mediunidade, muitos encontram dificuldades em compreender detalhadamente tal conceito. O companheiro poderia dar um exemplo que elucide melhor aquilo que se descreve como vibração, no contexto mediúnico. O que dá aos meus irmãos a melhor ideia do que seja vibração é observar o funcionamento do pêndulo de um relógio antigo. A oscilação vista nos movimentos realizados mecanicamente poderá proporcionar uma visão clara a respeito da vibração do pensamento. Num constante ir e vir, o pensamento verte imagens e forças, em frequências diferentes, conforme o momento e a mente que o gerou. As ondas mentais ou oscilações atuam de conformidade com as leis universais, podendo-se distinguir seus momentos de repouso e equilíbrio no vai-vem dos movimentos. No campo mediúnico, o pensamento produzido pela mente do sensitivo forma corrente mental, que pode oscilar, à semelhança do pêndulo do referido relógio. Se pudermos tomar o corpo mental como um órgão extrafísico que se caracteriza pela emissão de frequências ou vibrações, podemos classificar, a partir de então, tais vibrações em altas ou baixas, conforme o tipo de pensamento que faça parte da vida mental de meus irmãos. Eis porque o amor e os sentimentos mais nobres são considerados de alta vibração ou frequência, pois que estão associados à produção de pensamentos elevados, que vibram em sintonia fina, como ondas mentais ultracurtas, cujo alcance chega às regiões superiores e às forças sublimes do universo. Segundo o mesmo princípio, tanto o ódio quanto as emoções mais degradantes estão ligados a uma frequência baixa, devido ao teor energético das ondas mentais com as quais sintonizam. 65. Como se podem entender os termos corrente mediúnica ou corrente magnética, utilizados com frequência por espíritas de maneira geral? Pode fazer algumas observações que facilitem o entendimento. A corrente mediúnica é formada pela participação consciente dos componentes da reunião, observando-se que cada mente sintonizada com os propósitos superiores cria, em torno de si, campos mentais de natureza eletromagnética favoráveis à atuação dos emissários do alto. Ao juntar-se a outras mentes no mesmo processo de sintonia ultrafina, teremos uma corrente magnética de qualidade. O produto dessa corrente magnética ou mediúnica é ofertado aos benfeitores para utilização nos atendimentos, na revitalização dos próprios médiuns e na manutenção de campos de proteção individuais e coletivos. 66. Como pode ser conceituado o termo correntes de pensamento, às vezes utilizado nos estudos mediúnicos, notadamente naqueles em que se abordam temas ligados à apometria? Entendemos que as correntes de pensamento, quando concentradas nos objetivos delineados pela parceria espiritual na reunião mediúnica, podem ser classificadas como diretas ou oscilantes. Diretas, se a equipe de médiuns encontra-se em conexão estreita com as finalidades da reunião e com o grupo em si. Caso contrário, serão chamadas oscilantes,
Quando um ou mais médiums estabelecem alvos mentais diferentes daqueles programados, que divergem dos alvos mentais necessários para o bom andamento da reunião. Na ocorrência da corrente oscilante de pensamentos, o médium pode colocar em risco todo o atendimento que se pretende realizar, ou mesmo ser envolvido por fatores emocionais que o levem para longe dos objetivos traçados pela equipe espiritual. 67. Poderia esclarecer sobre aquilo que se denomina de alvos mentais discordantes. É um termo pouco usado no meio espírita, que carece de mais dados a respeito, a fim de compreender algumas questões, certamente importantes para o crescimento dos agrupamentos mediúnicos. No contexto de uma reunião mediúnica, o dirigente estabelece uma ação após outra, que devem ser realizadas em conjunto. Desse modo, ele determina, a cada instrução, um alvo mental para toda a equipe. Os alvos mentais discordantes são aqueles estabelecidos pelos próprios sensitivos, à revelia da direção espiritual e do dirigente encarregado de administrar as tarefas da equipe. O médium discordante, em geral, deixa-se influenciar por fatores emocionais e desliga-se mentalmente do trabalho que deveria ser executado em conjunto, interfere nos resultados e na metodologia empregada, causando serio prejuízo ao grupo mediúnico. Normalmente, nessas ocorrências, o alvo discordante disfarçado por sensações emocionalistas cheias de boa vontade, mas totalmente diferentes da programação superior. Quando se trabalha com médiums em desdobramento magnético ou induzido, os alvos mentais discordantes costumam representar imenso perigo para o exercício da mediunidade, diminuindo a qualidade dos resultados substancialmente. Também ocorre que os médiuns, ao se desviarem dos alvos pré-estabelecidos, fazem a opção de agir sozinhos, por não se ajustarem ao espírito de equipe. Diante dessa escolha, convém observar o perigo em que incorrem, pois ignoram que a proteção espiritual é subordinada à equipe, e, portanto, expõe não só a si como ao agrupamento, constituindo-se, em alguns casos, em verdadeira ameaça ao equilíbrio dos demais, não fosse a intervenção dos benfeitores. Frequentemente, tais médiuns são induzidos a pensar que estão vivenciando situações de alto teor emocional, o que os faz sentir-se ilusoriamente bem. Ao retornar para suas casas, após as tarefas que deveriam ter sido realizadas em conjunto, tornam-se alvos fáceis de entidades com o mesmo descompromisso que eles próprios. Essa atitude equivocada pode gerar imensos prejuízos para o médium que decidiu aventurar-se sozinho, deixando a equipe original e particularizando a tarefa, dando a ela um caráter pessoal completamente despropositado. 68. Durante certas reuniões mediúnicas, principalmente as de atendimento espiritual a casos de obsessão, os benfeitores, em conjunto com os médiuns, erguem uma barreira vibratória de natureza magnética para evitar a entrada de entidades indesejáveis. Apesar desse cuidado, espíritos descomprometidos com os trabalhos poderiam penetrar no ambiente. Assim sendo, esses espíritos poderiam interferir a ponto de prejudicar os trabalhos. As barreiras magnéticas ou campos de força que isolam os trabalhos espirituais encontram seu combustível no próprio ambiente das reuniões, nos médiuns e em seu psiquismo, que deve estar sintonizado com os elevados propósitos do mundo oculto. Portanto, a construção de tais campos de força será mais eficiente quanto maiores forem os recursos oferecidos pela corrente mediúnica e pelo comprometimento de cada um com as questões espirituais. Naturalmente, quando um ou mais integrantes estiverem desconectados com os ideais sublimes ou desqualificados psíquica e emocionalmente para a atividade, as barreiras vibratórias e magnéticas serão menos eficazes. Nelas se formarão brechas, através das quais espíritos indesejáveis poderão penetrar, inclusive interferindo no psiquismo desses irmãos que não estão sintonizados com os objetivos superiores da tarefa, e, por conseguinte, de todo o grupo, em alguma medida. Assim,
Embora a segurança dos trabalhos esteja sob a coordenação dos benfeitores e guardiões do mundo oculto, a força de manutenção dessa barreira energética depende exclusivamente da equipe de encarnados, de meus irmãos médiuns. Cada médium contribui com seu potencial mental e emocional para o erguimento, a formação e a manutenção dos campos de energia sutis que isolam o ambiente espiritual dos elementos discordantes. 69. No caso citado no item anterior, a presença das entidades poderia ser identificada pelos médiuns, ou a equipe poderia receber um indicativo dos mentores a respeito da invasão. Com certeza, ambas as situações são possíveis, mas nem sempre são educativas. Às vezes, os mentores ou benfeitores e guardiões deixam que ocorra a invasão para pôr à prova o agrupamento mediúnico e revelar, de forma inequívoca, as possíveis fraquezas que desarmonizam o ambiente. Eventos assim, quando ocorrem, poderão sim prejudicar os trabalhos da noite, mas poderão também se transformar em fator reeducativo para que os médiums estejam mais atentos e suas decisões no campo mediúnico e espiritual sejam mais intensas, resolutas e acertadas. 70. Qual a natureza ou como são construídos os chamados campos de força ou de proteção, empregados usualmente em reuniões de apometria? Como matéria-prima para os referidos campos magnéticos, utilizamos as emissões psíquicas de meus irmãos junto com o ectoplasma trabalhado e manipulado por hábeis trabalhadores do mundo oculto. A válvula emissora dessas vibrações, a glândula pineal, funciona como uma antena potente, que irradia unidades força do cérebro dos médiuns, as quais nos servem de combustível para o erguimento dos campos de força e de proteção em torno de meus irmãos. A palavra ou os comandos verbais, quando pronunciados com força vibratória compatível com a necessidade das tarefas, desencadeiam elementos radioativos que meus irmãos exalam de suas auras e formam o protocampo, que funciona como base para a aglomeração de energias em torno dos moldes criados mentalmente pelos médiuns. Agregamos as forças emitidas pelos meus irmãos médiuns, juntamente com os elementos que temos à disposição no mundo espiritual e, com a nossa tecnologia sideral, aumentamos os recursos imensamente, erguendo o que chamam de campos de força ou campos de proteção. 71. O amigo José Pegleber poderia nos falar das diferenças entre os conhecidos campos de força e os de contenção, no âmbito das reuniões de apometria? Simples. Os campos de força são destinados a proteger meus irmãos e as instituições de ataques de entidades indesejáveis, delimitando seu campo de ação de modo a não permitir que abusem da liberdade relativa, confundindo as tarefas abnegadas de meus irmãos. Os campos de contenção, ao contrário, são emissões eletromagnéticas de altíssima potência e vibração destinadas ao aprisionamento magnético das entidades perturbadas ou más. Sem os campos de contenção, seria muito difícil para as equipes espirituais atuarem em benefício da harmonia das reuniões mediúnicas e das comunidades que amparam. 72. Certos espíritos obsessores, como os magos negros, podem romper os campos de contenção onde estão aprisionados, construídos pelos encarnados em sintonia com as equipes de benfeitores. O fato apontado ocorre com relativa frequência, por falha de meus irmãos, que não mantêm a sintonia com os elevados propósitos do mundo superior. Nas ocasiões em que médiuns se apresentam ao trabalho despreparados psíquico e emocionalmente, ou quando mantém a atitude mental e antiética em franco desrespeito à natureza sublime das tarefas para as quais foram chamados, formam-se aberturas nos campos de força ou de contenção, semelhantes àquelas observadas na camada de ozônio do planeta, através das quais os espíritos especialistas conseguem intrometer-se, chegando mesmo a fazê-los ruir, devido à baixa qualidade dos elementos com que o campo foi sustentado ou erguido. 73. Como contribuir para a eficiência e o fortalecimento dos campos de força, sejam eles de proteção ou de contenção de espíritos perturbados?
mantendo-se sintonizados com as elevadas vibrações e os projetos espirituais do agrupamento mediúnico, não estabelecendo alvos mentais discordantes daqueles indicados para a equipe, trabalhando em sintonia com o espírito de equipe, eliminando os achismos e as tarefas paralelas, pessoais, baseadas em fatores emocionais, e não na orientação segura dos responsáveis pela reunião. Em suma, dedicando-se à tarefa com o respeito devido e a